E hoje a gente finaliza o livro de 2 Crônicas. Então nós vamos ver o capítulo 34, 35 e 36 de 2 Crônicas. Olha só, o capítulo 34 vai começar a nos dizer sobre o reinado de Josias, tá bom? Ao contrário do seu pai, o Amon, que nós vimos ontem, o Josias ele vai fazer o que era reto perante aos olhos do Senhor. Só que um detalhe interessante é que ele começa a reinar com 8 anos, olha só. Um reinado, que já começa bem prematuro, com 8 anos. Mas o interessante desse reinado é que a Bíblia diz que depois do 8º ano do seu reinado, quer dizer, se ele começou a reinar com 8 anos e depois de 8 anos que ele estava reinando, então quer dizer que ele já tinha 16 anos. Aí ele começa a buscar o Senhor, olha só. E a Bíblia ainda reforça que ele era moço e começa a buscar o Senhor. Só que ele vai buscar a Deus muito profundo, irmãos. O que ele vai fazer? Ele vai sair, ele vai tirar todas as abominações, vai tirar os bosques, vai tirar as imagens, vai tirar as esculturas, vai purificar, tá bom? Todo o território, tá bom? E vai reduzir as esculturas a pó, vai despedaçar a imagem do sol, da terra, e então que ele vai voltar para Jerusalém. Então ele sai fazendo toda essa limpeza, tirando todas essas abominações, todos esses maus, e ele só volta depois que ele purifica todo o território. Olha que interessante. E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai começa a fazer uma reforma. Ele vai começar, irmãos, fazer reparos no templo. E a Bíblia diz que o sacerdote Ilquias, o que ele vai acontecer? Ele vai achar os livros da lei. Que livros são esses? Provavelmente os Pentateucos. Por quê? Porque ele achou o livro da lei dada pela mão de Moisés. Então, Moisés escreveu os livros nos Pentateucos. Então, geralmente foram os primeiros livros. Aí, o que ele fala? Ele pede para que leiam os livros para ele. E aí, quando começam a ler o livro para ele, ele fica triste. E a Bíblia diz que quando o Safã lê diante do rei, ele ouve as palavras, ele faz o quê? Ele rasga a roupa dele, ele rasga as vestes dele, porque ele vê o tamanho da maldade que o povo tem feito e vê que a ira do Senhor vai estar, é inevitável a condenação do Senhor para a geração dele, a geração futura, e ele fica muito triste, irmãos. E a Bíblia diz que vai ter uma profetisa que ela vai até ele e vai predizer a ruína, tá certo? De Jerusalém. Ela vai dizer bem assim, olha, eis que Deus vai trazer o mal sobre esse lugar, sobre os habitantes, todas as maldições que estão escritas no livro que leram para o rei. Então ela vai dizer assim, a profetisa, vai dizer para ele que Deus vai destruir esse povo, que Deus vai mandar todas as maldições. Por quê? Porque vocês deixaram de servir ao Senhor, o povo deixou de servir a Deus, serviu outros deuses. Portanto, o furor do Senhor vai se derramar e não vai se apagar. Olha só, irmãos, que predição, né? Aí o que o Josias vai fazer? Ele vai se humilhar, irmãos, perante o Senhor, tá bom? E o que ele vai fazer? Ele vai reunir todos, E a Bíblia diz aqui no versículo 33 que ele tira realmente, se havia alguma abominação, algum mal, ele vai lá e tira. E a Bíblia diz que ele até obriga as pessoas a servirem a Deus. Olha só como ele era temente a Deus. E por causa disso, a profetisa vai dizer o seguinte, olha, você vai para o seu sepulcro em paz. Quer dizer, olha, você vai ter uma morte em paz. Deus vai derramar o furor dele sobre essa nação. Mas porque você se humilhou perante o Senhor, você ouviu a palavra do Senhor, você rasgou as suas vestes, você chorou perante mim, não vai acontecer isso no seu reinado. Mas vai com certeza acontecer isso nas próximas gerações, que é o que a gente vai ver.